Olá, alunos, estudantes, tudo bem? Eu sou a Prof. Fernanda e a temática a ser abordada nesta aula é a vírgula. É importante salientar que aqui serão colocados os usos normais de cotidiano. Quando usar a vírgula? Para separar elementos que poderiam ser listados, ou seja, como se eu fosse fazer uma lista de compras, uma lista de convidados ou qualquer outra lista. Veja o exemplo. Banana, maçã, laranja e mamão são frutas que compro no mercado. Para separar explicações no meio da frase. Essa explicação também é conhecida na análise sintática como aposto. Veja o exemplo. João, o aluno mais dedicado da sala, estudou todo final de semana. Note que o aluno mais dedicado da sala está entre vírgulas. Esta é uma explicação, também chamada de aposto. Portanto, se usa a vírgula para separá-la. Para separar o lugar, o tempo e o modo dentro de uma oração quando vierem no início, também conhecidos como advérbios. Veja os exemplos. Lá dentro tem um relógio d'água. Perceba que lá dentro está separado. Lá dentro é advérbio de lugar. Semana passada, todos foram para Porto Alegre. Semana passada está separado entre vírgulas e é indicativo de tempo. É uma locução adverbial de tempo. De um modo geral, não gostamos do X no almoço. De um modo geral, é o adjunto adverbial de modo ou a locução adverbial de modo. Por isso, todos os três se encontram nas orações separados por vírgulas, pois vêm logo no início e indicam lugar, tempo ou modo. Para isolar topônimos. Topônimos são os nomes das cidades ou dos locais usualmente colocados em cartas ou e-mails. Veja o exemplo. Porto Alegre, 3 de setembro de 2015. Repare que Porto Alegre está isolado, pois é o nome do lugar, é o topônimo da frase. Para separar orações independentes. Orações independentes são aquelas que não precisam de uma outra para fazer sentido. O fim dela se totaliza nela mesma e ela é possível de ser entendível sem que eu precise de uma outra sequência ou de uma outra oração que a acompanhe. Veja os exemplos. Desceu do ônibus, colocou a mochila no ombro, andou algumas quadras e foi para casa. Neste período, temos 4 orações. 3 delas estão separadas por vírgulas e a última está separada por uma conjunção aditiva, que é o e. Cada uma dessas orações consegue existir independente, ou seja, elas fazem sentido sem que uma outra a acompanhe. Quando se usa a vírgula antes do e? De forma geral, não se usa vírgula antes do e. Porém, temos um caso em que a vírgula antes do e é cabível, quando a oração seguinte não tem nada a ver com a oração anterior, ou seja, o sujeito da oração depois da vírgula não é o mesmo da primeira oração. Veja o exemplo. O shopping era grande e a cidade maior ainda. Perceba que o sujeito da primeira oração é o shopping e a segunda oração, o sujeito é cidade. Neste caso, a vírgula é cabível, pois as duas orações têm sujeitos diferentes. Quando a vírgula é opcional. Quando a expressão de tempo, modo, lugar ou qualquer outro advérbio não for uma expressão, mas sim uma única palavra, a vírgula é facultativa. Vai depender do ritmo ou da sonoridade que você quer dar àquela frase. Preste atenção no exemplo e na entonação da voz. Para estes 2 exemplos, eu gostaria que você imaginasse uma mãe falando com uma criança.
pois acredito ser a melhor forma de explicá-lo a você. Depois, vamos comprar o brinquedo. Depois vamos comprar o brinquedo. Note que na primeira frase, a pausa marcada pela vírgula dá uma entonação. Pense na mãe de uma forma meio severa, falando com o filho. Depois vamos comprar o brinquedo. E a segunda frase é uma forma mais calma de falar. Depois vamos comprar o brinquedo. Esse uso da vírgula é opcional, pois tudo depende da severidade, da sonoridade que você quer dar à frase e dessa entonação, marcando ou não a importância do ato ou do que será feito na sequência. Quando não usar a vírgula? A vírgula nunca deve ser usada de forma alguma para separar o sujeito da sua oração ou o sujeito do seu predicado. Veja o exemplo. Caroline gosta de batom rosa-choque. Nunca devemos colocar uma vírgula depois de Caroline, pois ela é o sujeito e o sujeito sempre deve andar junto com as suas ações e as suas ações sempre estarão dentro do predicado. Então, nunca separamos sujeito e predicado. Alunos, quero lembrá-los novamente que dentro do uso da vírgula existem outras tantas regras. Aqui estou apenas simplificando as mais comuns e aplicadas no nosso uso cotidiano. Para você saber mais, existem gramáticas e outros sites a serem consultados. Alunos, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais a respeito desta matéria. Revisem estas regrinhas e vocês terão sucesso com a vírgula. Tenham todos um bom estudo!